Shalom! Você está no canal Sou Peregrino na Terra. Eu sou o pastor Marcelo. E aqui você estuda as escrituras no contexto original. E nós estamos finalizando com esse vídeo, a playlist de estudos sobre entendendo os textos de Paulo. E nesse último estudo eu quero estar trazendo para vocês algumas informações muito importantes. Eu quero aproveitar e pedir a você que, se ainda não está inscrito no canal, se inscreva. Se inscreva para você estar recebendo novos vídeos no canal. Aperte o sininho para que você possa estar recebendo as notificações e estar estudando as escrituras no contexto original para ter uma maior compreensão. E compartilhe com os seus amigos para que outras pessoas também possam ter acesso à verdade da palavra do Eterno. O texto dessa epístola do Rav Shaul, de capítulo 5 de Gálatas, ele fala para nós, foi para a liberdade que o Messias nos libertou. Que liberdade é essa que o Rav Shaul está falando? Muitas pessoas confundem essa liberdade e acabam misturando as coisas. E nesse estudo eu quero finalizar com você trazendo o entendimento correto do que esse capítulo da Epístola aos Gálatas está realmente ensinando e o que Paulo realmente queria ensinar. E mostrar para você que Paulo não estava ensinando contra a Torá em momento algum e que essa liberdade não era a liberdade da lei do Eterno, mas ele estava falando sobre uma outra coisa. Então, vamos prosseguir ao nosso estudo, que você possa ficar conosco até o final para ter uma plena compreensão daquilo que realmente o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, estava trazendo para nós. Vamos então ao nosso estudo? Este estudo pretende falar sobre a liberdade a qual o Rav Shaul, o apóstolo Paulo, diz que aquele que se volta para o Eterno, santo bendito seja ele, recebe ao crer que Yeshua é o Messias e começa a viver de acordo com a palavra da Torá. A maioria dos teólogos cristãos entendem que Shaul ensinou contra a Torá do Eterno, santo bendito seja ele. Mas será que realmente Paulo pregava e ensinava contra a Torá que Hashem havia dado ao seu povo? Continuaremos utilizando as formas de interpretações ensinadas nos vídeos anteriores. Se você não assistiu aos vídeos, recomendo que assista antes de continuar esse. Agora, vamos entrar no contexto do capítulo 5 da Epístola de Paulo aos Gálatas e buscar o entendimento do que Paulo queria ainda ensinar às comunidades da Galácia. A partir do verso 1 temos: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês, que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Porque em Cristo Yeshua, porque no Messias Yeshua, nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Estou convencido de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido?
Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Da carne, pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda lei se resume num só mandamento: ame o próximo como a si mesmo. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne, pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas se vocês são guiados pelo Espírito, então não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo, ao Messias, Yeshua, crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andamos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Gálatas 5, 1-26. Há alguns anos atrás, eu ouvia um debate teológico pelo rádio, enquanto dirigia para o trabalho, quando ainda ouvia as rádios evangélicas. Na ocasião, eles estavam discutindo a respeito da palavra de Deus ser imutável ou não. E um dos pastores que estavam debatendo falou algo que martelou em meus ouvidos. Isso me levou a desejar estudar com mais cuidado o assunto e olhar com mais atenção para o texto bíblico dentro do contexto original, ou seja, como os apóstolos e discípulos do primeiro século entendiam o assunto. O debatedor, em sua fala, mencionou sobre alguns cristãos estarem dando uma ênfase demasiada à obediência às leis escritas no Velho Testamento. E repare que ele disse Velho Testamento mesmo. Ele afirmou, utilizando o texto de Gálatas capítulo 5, verso 1, que o Messias nos libertou para que sejamos verdadeiramente livres, e por isso não deveríamos nos colocar novamente debaixo do jugo da escravidão. Ele afirmou isso valendo-se de que o entendimento teológico muito comum, em que vários mandamentos e estatutos do chamado Antigo Testamento deveriam ser deixados de lado, porque a graça os teria anulado. Infelizmente, um pensamento tipicamente cristão e altamente antinomista. Entretanto, olhemos para o texto sobre o qual o referido pastor tomou por base da sua argumentação. A Epístola de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1, na versão da Bíblia judaica, completa de David H. Stern, diz o seguinte: o Messias nos soltou para a liberdade. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem atar novamente a um jugo de escravidão. Normalmente, usa-se um versículo isolado de seu contexto para comprovar um ponto de vista, mas isso não é o correto a se fazer. O Rabino Shulam, um judeu messiânico, ensina que, quando estivermos estudando as Escrituras, a nossa busca deve ser segundo a instrução que ela nos dá, e não para procurar doutrinas, ou mesmo pontos de vista, pois as Escrituras têm seu próprio ponto de vista muito bem claro. Por isso, a maioria dos cristãos acaba entendendo errado muitas partes das Escrituras Sagradas, e principalmente as cartas de Paulo, porque usam seus textos isoladamente para comprovar suas doutrinas e não seguindo os contextos e verdades próprias.
Devemos, portanto, procurar o verdadeiro sentido da passagem. Precisamos analisar todo o seu contexto e, mais ainda, como ele era entendido quando foi escrito. Ao lermos os textos dos capítulos anteriores ao capítulo 5, poderemos perceber que o apóstolo Paulo está falando de seu evangelho, de ex-gentios tornarem-se filhos de Deus e também de salvação pela emuná, pela fé, firmeza, confiança, obediência no Messias. Está dizendo que antes da salvação, o homem era escravo da natureza pecaminosa. Veja o que ele diz em Gálatas capítulo 4, verso 8. No passado, quando vocês não conheciam a Deus, serviram como escravos a seres que na realidade não são deuses. O apóstolo está falando dos crentes não judeus, que antes de conhecerem a Yeshua eram idólatras, entre outras coisas. Com isso, podemos perceber que o contexto desses capítulos é a justificação e a libertação, a qual o Messias trouxe àqueles que depositam sua confiança no Deus de Israel através dele. O apóstolo não está de maneira nenhuma colocando-se contra a lei de Deus ou dizendo que ela foi abolida, conforme aquele debatedor do rádio estava demonstrando. Ao contrário disso, ele está dizendo que a observância legalista dela não traz nenhum benefício. Se lermos essa carta com cuidado, poderemos entender perfeitamente o assunto tratado em seu escopo. O fato é que, conforme ensinamos no estudo anterior, apareceram algumas pessoas que se diziam verdadeiros crentes em Yeshua, mas seus verdadeiros objetivos eram escusos, pois eram religiosos legalistas. É o que Shaul chama de outro evangelho, ou de evangelho falso, como podemos ver. Gálatas 1, verso 6 ao 7 diz: Estou estarrecido com o fato de vocês terem me trocado tão rapidamente, aquele que os chamou pela graça do Messias, por outras supostas boas novas, que não são boas novas de forma nenhuma. A realidade é que certas pessoas estão aborrecendo vocês e tentando perverter as genuínas boas novas do Messias. Novamente, Gálatas 1, versos 6 a 7. Note que Paulo, está repreendendo os crentes da Galácia por terem-no rapidamente trocado por outros mestres, que vieram lhes trazendo ensinamento diferentes acerca da justificação. Entretanto, tais ensinamentos não eram apenas ideias diferentes das que ele tinha ensinado, mas deturpadas e contrárias à verdade contida nas Escrituras que o apóstolo lhes tinha apresentado. A verdade é que o Evangelho, ou Boas Novas, só são verdadeiras se forem do Messias, que é de acordo com a Torá. Qualquer outra mensagem será falsa, e é isso que ele passa através de seus textos. Agora, para uma boa compreensão do contexto, é necessário que relembremos o que é essa observância legalista da lei. Uma vez que dizemos que a carta fala da justificação pela fé, que significa emuná, firmeza, confiança, obediência, em detrimento das obras da lei, que significa maasei hatorá no original, necessitamos entender isso de forma correta. David H. Stern, em sua obra Comentário Judaico do Novo Testamento, define o legalismo como o falso princípio de que Deus concede aceitação às pessoas, considerando-as justas e dignas de estarem em sua presença, com base na obediência delas a um conjunto de regras, e isso à parte de colocarem sua confiança em Deus, sujeitando-se aos cuidados dele, amando-o e aceitando o seu amor por elas. É fácil entender o que é legalismo quando percebemos que Paulo queria dizer que seria uma prática meramente ritualística, sem princípio verdadeiro nas Escrituras, como invenções e costumes humanos criados a partir das leis ou mandamentos dados pelo Eterno, com a clara intenção de alcançar a justificação por meio deles. É contra isso que o apóstolo estava falando, e não contra os mandamentos ou leis em si mesmos.
Paulo estava pregando contra aqueles que insistiam em que os ex-gentios salvos em Yeshua deveriam guardar os ritos da lei, como o da circuncisão, por exemplo, antes da plena compreensão, para serem justificados. Então, quando vemos algumas pessoas falando sobre judaizar a igreja, percebemos que elas não sabem seu significado, pelo fato de entenderem o texto de Paulo de forma errada. Judaizar, na verdade, conforme os textos que estamos lendo, seria exigir que um não-judeu se converta ao judaísmo ou vire judeu, a fim de que possam serem justificados pela prática legalista dos mandamentos. E era o que aquelas pessoas estavam fazendo com os Gálatas. Exemplo disso é o que Paulo fala nessa carta sobre a circuncisão, que é para os judeus de sangue e para os ex-gentios que queiram fazer parte da aliança, demonstrando entendimento e amor ao Eterno. Os gentios que se aproximam do povo de Deus não precisam se circuncidar logo que chegam à fé, sem entendimento algum, conforme lemos em Atos 15. Porém, há mandamentos que devemos começar a cumprir logo que nos aproximamos do povo e do Eterno, porque são para todos e é a palavra de Deus também. Sendo assim, a liberdade que o apóstolo Paulo está falando no capítulo 5 não se trata de estar livre para não obedecer às leis de Deus, mas a liberdade da escravidão do pecado, que é a transgressão da lei, conforme 1 João 3,4. A liberdade da condenação advinda do pecado, que é mencionado no capítulo 4. Por isso ele fala de justificação pela fé e a tentativa de justificação por cumprir a circuncisão. Veja nos versos 13 a 15. Porque, irmãos, vocês foram chamados para serem livres. Apenas não permitam que a liberdade se transforme em desculpa para darem margem à sua velha natureza. Ao contrário, sirvam uns aos outros em amor, porque a Torá toda é resumida em uma frase: ame o próximo como a si mesmo. Mas se vocês se morderem e arrancarem pedaços uns dos outros, cuidado, vocês acabarão se destruindo. O foco do autor é combater a velha natureza e não o cumprimento das leis de Deus, até porque elas são santas, justas e boas, conforme o apóstolo Paulo fala em Romanos 7, verso 12. E se são boas, por que Shaul as combateria afinal? Isso nos comprova a falibilidade dessa teologia ensinada e pregada nas igrejas, emissoras de rádio e em programas de TV. Uma teologia sem o contexto correto das Escrituras, sem verdadeiramente as Escrituras, pois se estudassem com sinceridade, humildade e verdade, poderiam perceber seus erros, assim como também um dia eu e muitos outros que agora abraçam a visão da restauração perceberam. Finalmente, ao ler o texto em estudo, precisamos compreender que o Eterno está transmitindo, através de seu Ruach, Espírito, pelos escritos de Paulo, que a liberdade dada pelo Messias, primeiramente para os judeus que creram nele, e a nós que éramos gentios e fomos enxertados em Israel por meio da fé no testemunho dele, conforme Romanos 11, é para vivermos verdadeiramente como filhos, que entendem sua responsabilidade no reino do Pai. Recebemos a liberdade do poder do pecado e não da lei do Eterno. Shaul quer transmitir que a liberdade recebida não pode conduzir de volta ao pecado e à carnalidade, e que, por meio da fé no testemunho de Yeshua, temos agora condições de obedecer às leis e mandamentos, porque somos salvos, e não para sermos salvos através delas. Até porque salvação significa exatamente receber de Deus condições de viver, porque estávamos destinados à morte, e a vida eterna nós recebemos ao obedecermos às palavras da Torá de Hashem. Por esse motivo, devemos voltar às raízes da nossa fé e ao contexto original das Escrituras, a fim de buscar compreensão verdadeira de vivermos o caminho que foi preparado para vivermos, que é a Torá. Que
Que o Eterno nos abençoe. Até o próximo vídeo.